Existe uma razão muito clara pela qual, em qualquer ambiente, as pessoas mais respeitadas quase nunca são as que falam mais. Isso não tem a ver com timidez, insegurança ou falta de opinião. Na verdade, acontece exatamente o contrário. Quanto mais alguém sente a necessidade de falar o tempo todo, explicar cada decisão, justificar cada atitude e reagir a tudo emocionalmente, menos autoridade essa pessoa transmite. Não porque esteja errada, mas porque está exposta demais. Quando alguém fala demais, ela se torna previsível. E previsibilidade é perigosa, porque aquilo que pode ser previsto pode ser manipulado. O silêncio, por outro lado, cria algo raro no mundo moderno: presença real. Quando você permanece calmo, observa mais do que reage e escolhe com cuidado quando abrir a boca, o ambiente muda. As pessoas começam a te observar, tentam entender o que você pensa, tentam medir seus limites e, sem perceber, passam a te respeitar. Os homens mais fortes da história nunca foram os mais barulhentos da sala. Eles não sentiam necessidade de provar nada. Eles falavam pouco, mas quando falavam, suas palavras tinham peso, porque vinham do controle, não da emoção. O problema é que ninguém nos ensina isso. Desde cedo somos condicionados a acreditar que precisamos sempre responder, sempre nos defender, sempre nos explicar, como se o silêncio fosse sinal de fraqueza. Mas na realidade, é exatamente o oposto. Talvez você já tenha vivido isso. Falou demais em uma discussão, tentou se explicar quando não precisava, mostrou emoção quando deveria ter mostrado firmeza, e depois sentiu que saiu menor daquela situação. Isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque ninguém te ensinou o valor estratégico do silêncio. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você percebe que não precisa ganhar todas as discussões, não precisa reagir a todas as provocações, não precisa se justificar o tempo todo para ser respeitado, porque quem domina o próprio silêncio, domina a própria imagem, e quem domina a própria imagem, domina o ambiente. Fica comigo até o final deste vídeo, porque uma única mudança de comportamento pode transformar completamente a forma como as pessoas te enxergam e como você se posiciona no mundo. Existe uma dor silenciosa que muita gente carrega todos os dias, mas quase ninguém fala sobre ela. É a dor de sentir que você se esforça, se expressa, tenta ser claro, tenta ser justo, e mesmo assim não é levado a sério. Você fala, explica seu ponto, justifica suas decisões, mas as pessoas interrompem, ignoram, ou simplesmente não mudam a forma como te tratam. E o pior é que, quanto mais isso acontece, mais você sente vontade de falar, de explicar melhor, de se defender, de provar que você está certo. Só que aqui está a armadilha que quase ninguém percebe. Quanto mais você tenta se explicar, menos respeito você recebe. Porque o mundo não respeita quem reage a tudo. O mundo respeita quem demonstra controle. Talvez você já tenha saído de uma conversa com aquela sensação pesada no peito, pensando: eu falei demais. Eu perdi a calma. Eu deveria ter ficado em silêncio. Isso acontece em discussões familiares. Acontece no trabalho, quando você tenta se justificar diante de alguém que já decidiu não te ouvir. Acontece em relacionamentos, quando você se abre demais e depois percebe que isso foi usado contra você. A verdade é dura, mas libertadora. Ninguém perde respeito por falar pouco. As pessoas perdem respeito quando percebem descontrole emocional. Quando você se justifica excessivamente, passa a impressão de que deve algo. Quando reage no impulso, entrega seu ponto fraco. Quando tenta convencer todo mundo, mostra que precisa da aprovação deles. Os estoicos entendiam isso com clareza. Para eles, o maior sinal de fraqueza não era o silêncio, era a incapacidade de governar a própria mente. Epicteto dizia que se algo não está sob seu controle, não merece sua reação. E poucas coisas entregam mais poder ao outro do que uma reação emocional desnecessária. Se você se identificou com isso, entenda uma coisa importante. Não há nada de errado com você. Você apenas aprendeu o jogo errado. E quando você percebe isso, algo muda. Você para de tentar provar. Para de se justificar por tudo. E começa a escolher com cuidado quando vale a pena falar. Se essa parte descreveu algo que você já viveu, comenta agora. Já passei por isso. Reconhecer essa dor já é o primeiro passo para transformar silêncio em respeito. Para o estoicismo, o silêncio nunca foi ausência, nunca foi fraqueza, sempre foi domínio absoluto de si mesmo. Enquanto a maioria das pessoas vive reagindo a tudo o que acontece ao redor, opiniões, provocações, críticas, olhares,
Os estoicos ensinavam algo completamente diferente. Quem não controla a própria mente, jamais controlará qualquer situação externa. Epicteto dizia que temos 2 ouvidos e apenas uma boca por um motivo muito simples. Ouvir mais do que falar não é educação, é estratégia. Porque enquanto você escuta, você aprende. Enquanto observa, você entende o ambiente. E enquanto permanece em silêncio, você não se expõe desnecessariamente. Sêneca reforçava essa ideia ao afirmar que muitas vezes nos arrependemos das palavras ditas, mas raramente nos arrependemos do silêncio mantido. Isso não é poesia. É experiência humana acumulada ao longo de séculos de erro e acerto. O estoico entende que não precisa reagir para existir. Não precisa vencer todas as discussões. Não precisa corrigir todo mundo. Ele escolhe o silêncio porque sabe que cada reação emocional é uma entrega de poder. Quando você responde imediatamente a uma provocação, você revela onde dói. Quando se explica demais, você transmite insegurança. Mas quando você permanece calmo, observa e escolhe não reagir, você cria tensão, e essa tensão faz o outro se expor. Aqui está um ponto fundamental que muita gente confunde. O silêncio estoico não é passividade, não é submissão, é consciência e escolha. É saber que nem toda batalha merece sua energia. É entender que o autocontrole vale mais do que a última palavra. É reconhecer que manter a calma em um mundo caótico já é um ato de poder. Os estoicos viam o silêncio como um filtro. Tudo que passa por ele se torna mais forte, mais preciso, mais respeitado. Por isso, quando um estoico fala, suas palavras têm peso, porque não vem da emoção, vem da clareza, da intenção e do controle. Agora me diz nos comentários, você costuma reagir no impulso ou consegue escolher o silêncio? Escreve impulso ou controle. Esse simples reconhecimento já começa a mudar tudo. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. O silêncio incomoda, e ele incomoda porque a maioria das pessoas não sabe lidar com ele. Vivemos em um mundo barulhento, opiniões o tempo todo, reações imediatas, explicações desnecessárias. Quando alguém quebra esse padrão e escolhe o silêncio, isso chama atenção instantaneamente. Quando você fala demais, você se torna previsível. As pessoas sabem o que você pensa, o que sente e como vai reagir. Mas quando você se mantém em silêncio, algo muda. Você se torna difícil de ler, difícil de antecipar, difícil de manipular. E aquilo que não pode ser facilmente lido gera curiosidade, gera tensão e, em muitos casos, gera medo. O primeiro motivo pelo qual o silêncio gera respeito é o mistério. Quando você não revela tudo, quando não se explica o tempo todo, as pessoas começam a preencher os espaços com suposições, tentam adivinhar suas intenções, tentam medir sua força e, sem perceber, passam a te enxergar como alguém mais sólido, mais confiante, mais perigoso. O segundo motivo é o autocontrole. Em um mundo onde quase todo mundo reage no impulso, quem permanece calmo se destaca. O silêncio mostra que você não é escravo das emoções, e quem controla as próprias emoções é visto como alguém que não pode ser facilmente abalado. Existe ainda um terceiro ponto, talvez o mais poderoso de todos. Quando você fica em silêncio, você força o outro a falar, e quem fala demais se expõe. Entrega pensamentos, entrega intenções, entrega fraquezas. Enquanto o outro se revela, você observa. E observar em silêncio é uma posição de vantagem absoluta. É por isso que, em qualquer discussão, quem fala demais quase sempre perde poder. Porque entrega informação demais, entrega emoção demais, entrega controle demais. O silêncio não precisa ser agressivo, não precisa ser teatral, não precisa ser forçado. Basta ser firme e consciente. Quando você não reage, o outro começa a se questionar. Será que eu ultrapassei um limite? Será que isso não o afetou? E essa dúvida cria desconforto, e o desconforto gera respeito. É assim que o silêncio muda a dinâmica de qualquer ambiente. Não pela ausência de palavras,
mas pela presença constante de controle. Se você já percebeu como o silêncio muda completamente uma situação, deixa um like agora. Isso mostra que você está entendendo o verdadeiro jogo do respeito e do poder. Depois de entender o poder do silêncio, muita gente comete um erro perigoso. Acredita que ficar em silêncio significa apenas parar de falar. Mas o silêncio, quando mal utilizado, pode destruir exatamente o respeito que você tenta construir. O primeiro erro é confundir silêncio com passividade. Calar por medo não é força. Evitar conflitos por insegurança não é autocontrole. Quando o silêncio nasce do medo, ele é sentido. E o mundo percebe isso rapidamente. O silêncio que gera respeito não vem da fuga, vem da escolha. O segundo erro é usar o silêncio como forma de punição emocional. Ignorar pessoas, fechar a cara, criar tensão proposital. Isso não é domínio. Isso é imaturidade disfarçada de estratégia. O silêncio estoico não busca manipular os outros. Ele busca governar a própria mente. Outro erro comum é acreditar que ficar calado o tempo todo é sinal de sabedoria. Isso também enfraquece, porque o silêncio só tem valor quando é raro. Quando vira hábito automático, perde força. Existem momentos em que falar é necessário, momentos em que se posicionar é essencial. O estoico não foge da verdade. Ele apenas escolhe o momento certo e a forma correta de expressá-la. Muita gente também erra ao usar o silêncio enquanto carrega a raiva por dentro, externamente calado, internamente em conflito. Isso não é autocontrole. Isso é repressão emocional. O verdadeiro silêncio é calmo, é estável, é limpo de ressentimento. Quando você permanece em silêncio com postura firme, olhar tranquilo e presença sólida, as pessoas sentem isso. Elas percebem que você não está evitando a situação, você está no controle dela. O silêncio correto não cria distância, ele cria respeito, porque demonstra que você não precisa reagir para se afirmar. Agora seja honesto consigo mesmo. Em qual desses erros você já caiu? Comenta passividade, excesso ou raiva. Esse reconhecimento já é um passo real em direção ao controle. Nem todo silêncio é igual, e entender essa diferença é fundamental para não sabotar o respeito que você está tentando construir. Existe o silêncio fraco e existe o silêncio forte. O silêncio fraco nasce do medo. É quando você se cala para evitar conflito, quando engole o que sente por insegurança, quando permanece quieto porque acredita que sua opinião não tem peso. Esse tipo de silêncio é sentido. Mesmo que ninguém diga nada, as pessoas percebem. E, infelizmente, ele não gera respeito. Gera espaço para que os outros avancem, pressionem e ultrapassem limites. Já o silêncio forte é completamente diferente. Ele nasce da consciência, da escolha deliberada, do controle emocional. Você fica em silêncio não porque não tem o que dizer, mas porque entende que não precisa dizer nada naquele momento. O silêncio forte vem acompanhado de postura firme, de olhar tranquilo, de presença estável. Ele comunica segurança sem precisar de palavras. Quando alguém percebe que você poderia reagir, discutir ou se justificar, mas escolhe não fazê-lo, algo muda imediatamente. Surge dúvida, surge respeito, surge atenção. O silêncio fraco foge do conflito. O silêncio forte sustenta a tensão. O silêncio fraco cria ressentimento interno. O silêncio forte cria paz interna. O silêncio fraco é tensão escondida atrás do medo. O silêncio forte é tranquilidade visível, sustentada pela confiança. Por isso não basta simplesmente ficar calado. É preciso sustentar o silêncio. Sustentar o silêncio significa não se explicar depois. Não tentar compensar com palavras. Não correr atrás para consertar o que você decidiu não dizer. Quando você aprende essa diferença, algo muda profundamente. As pessoas sentem que você não está se diminuindo. Você está se posicionando sem esforço. Agora reflita com total honestidade. O silêncio que você costuma usar no seu dia a dia é fraco ou forte? Comenta fraco ou forte. Essa consciência já é um passo real em direção ao respeito. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia.
O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Entender o silêncio é importante, mas saber usar o silêncio no dia a dia é o que realmente transforma a forma como as pessoas te enxergam e te tratam. O primeiro passo é simples, mas exige disciplina. Pare de responder imediatamente. Quando alguém te provoca, questiona ou te pressiona, a reação automática é responder na hora, explicar, se defender, justificar. O estoico faz exatamente o oposto. Ele cria um espaço entre o estímulo e a resposta. Esse espaço pode durar segundos, mas é nele que mora o poder. Em discussões, o silêncio quebra o ritmo do conflito. Enquanto o outro espera uma reação emocional, você oferece calma. Isso desarma, confunde e muda completamente a dinâmica da conversa. No trabalho, o silêncio é uma ferramenta poderosa. Você não precisa justificar cada decisão, nem explicar cada detalhe. Quanto mais você fala sem necessidade, mais margem você dá para questionamentos. Respostas curtas, firmes e tranquilas transmitem mais autoridade do que longas explicações carregadas de emoção. Muitas vezes, um simples entendido, ou vamos seguir, encerra debates que só existem porque alguém decidiu falar demais. Em ambientes sociais, o princípio é o mesmo. Quem fala demais tenta preencher o silêncio por insegurança. Quem domina o silêncio controla a energia da conversa. Quando você escuta mais do que fala, as pessoas começam a buscar sua opinião. E quando você fala apenas quando importa, suas palavras ganham peso natural. Em provocações, o silêncio é devastador. Quem provoca busca reação, busca validação. Quando ela não vem, a provocação perde força e sentido. O silêncio também te protege. Ele impede que você diga algo no calor do momento. Evita arrependimentos. Evita exposição desnecessária. Com o tempo, algo muda de forma clara. As pessoas começam a pensar 2 vezes antes de falar com você, porque sabem que você não reage por impulso. E isso é respeito silencioso. Na próxima situação tensa que você viver, experimente o silêncio consciente. Depois volta aqui e comenta, funcionou. E salva esse vídeo agora. Essa prática vale mais do que 1000 palavras. Depois de tudo o que foi dito, uma verdade se impõe com clareza. O silêncio não é ausência de força, é força sob absoluto controle. Enquanto a maioria das pessoas reage a tudo, fala demais, se explica em excesso e se deixa dominar pelas emoções do momento, quem domina o silêncio opera em outro nível. Um nível onde não é necessário provar nada. Onde não é preciso vencer discussões para ser respeitado. Onde o autocontrole fala mais alto do que qualquer argumento. O silêncio é a linguagem de quem se conhece profundamente. De quem entende seus limites. De quem não entrega poder emocional de forma gratuita para ninguém. Quando você aprende a ficar em silêncio no momento certo, algo muda de forma quase imediata. As pessoas começam a medir palavras ao seu redor. Começam a pensar antes de te provocar. Começam a te observar com mais atenção. Não porque você se tornou agressivo, mas porque você se tornou sólido. O silêncio não te diminui. Ele te posiciona. Ele comunica segurança, maturidade e presença, mesmo quando você não diz uma única palavra. Essa talvez seja a maior lição do estoicismo. Você não precisa controlar o mundo para ser respeitado. Basta controlar a si mesmo. Quando você escolhe o silêncio consciente, você escolhe paz interna, escolhe clareza mental, escolhe liberdade emocional. E com o tempo, isso se reflete fora, na forma como as pessoas te tratam, na forma como te escutam, na forma como te respeitam. O poder verdadeiro nunca faz barulho, nunca implora atenção, nunca precisa se explicar. Se esse vídeo te fez refletir, deixa um like agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvi-la. Comenta, silêncio é força se você chegou até aqui. Isso mostra que você entendeu a essência do que foi dito. E se inscreve no canal, porque aqui o estoicismo não é teoria bonita. É prática diária para viver com respeito, autocontrole e presença. Até o próximo vídeo.